Olá, nós estamos aqui inaugurando uma nova forma de comunicação aqui com o povo de Sorocaba, e seja para onde alcançar. É o podcast Café com a Yara. E nós temos aqui hoje o privilégio de termos aqui conosco o nosso primeiro convidado, que é o Paulo Betti. Muito prazer, Yara. Que honra, que satisfação. Um bolo com café. O bolo está uma delícia, Yara. Gostou? Muito. Tá. Não sabia dessa sua qualidade de cozinheira, querida. Olha, eu vou contar, esse bolo eu não fiz, mas fiz um bolo lindíssimo que eu ponho às vezes nas redes e todo mundo fica invejando. Você falou que você tem esses predicados aí. Tenho tal. muitos predicados. Não é só política, é cuidar do gambá. Dos gatos, dos passarinhos, do cachorro. Isso aí. É. Meus gambá que eu alimento toda noite, os passarinhos todo dia comem um monte de banana e fruta. É lindo de você ficar olhando. E eu tenho o diploma do SESI, tá? Pra Você pra cozinhar. Tá querendo concorrer comigo? Por quê? Porque eu também sou do SESI e boi no lambe. E você fez cursinho de culinária no SESI? Não. Eu fiz. Tá vendo? Eu queria apresentar aqui, já estamos conversando, apresentar o nosso convidado Paulo Betti. Ator, autor, diretor, descendente de italianos como eu. Os meus ascendentes foram para o Rio Grande do Sul. Vieram da Itália, mas foram para o Rio Grande. Depois vieram para cá. Nasceu na cidade, zona rural de Rafar. É assim que fala Rafar, né? Rafar. No interior é Rafar. Eu sempre ouvi assim. Interior de São Paulo, e se mudou para Sorocaba aqui na infância. Olha, eu acho que é um dos sorocabanos mais conhecidos do Brasil. O sorocabano mais conhecido. Ai, que bom, adoro isso. É? Adoro. E é mesmo. Eu sou de Ogum, como os símbolos dos orixás. Pelos estudos fizeram que eu sou de Yansan. Perfeito. Yansan é mar, né? É guerreira. Guerreira. Guerreira dos ventos e das tempestades. E Ogum, ele também é guerreiro. E ele gosta de ser reconhecido na aldeia dele. Tá. Ele quer ser aplaudido. A coisa que eu mais prezo é que o povo de Sorocaba goste de mim. Eu sou do interior de São Paulo e de Sorocaba agora, né? E de Rafar. Rafar. É ao lado de Capivari, né? Fez sucesso no teatro, na TV, nas novelas até hoje. E também o filme Cafundó, que retrata boa parte aqui de uma história muito, muito antiga e religiosa, importantíssima de Sorocaba, que é o culto a João de Camargo, né? Que depois a gente vai falar disso. Sim. Também engajado politicamente, tanto que veio fazer um podcast comigo, né? Claro. Com muita alegria, com muita honra. É verdade. E eu agradeço muito que você tenha aceitado fazer esse podcast. E agora você estava me contando, Paulo, que você vai ainda fazer mais viagens pelo Brasil, falando do seu monólogo que eu assisti, adorei. Por isso que você fala de Sorocaba, você fala do interior, do autobiografia autorizada. Outro dia eu falei, não, eu também vou fazer uma autobiografia autorizada minha. Não pode falar assim, está errado. Eu falei, não, é isso mesmo. O Paulo Betti pode. Fale um pouquinho para nós disso, Paulo. Eu até escrevi autobiografia autorizada, tá. com S. Aí alguém falou, tá errado. Eu falei assim, não, é risada mesmo. Foi ideia do nosso querido José Carlos de Campos Sobrinho, lembra? Sim, claro. Querido Zeca. Ele falou, Paulo, a sua autobiografia, a gente dá tanta risada que poderia ser autorizada. Gênio que era o Zeca, né? Que cara genial, né? Que cabeça, né? Então, a minha autobiografia, eu queria ter um monólogo, seguindo o exemplo do Paulo Autran, dos atores assim mais velhos, que tinham sempre um monólogo para levar, para inaugurar um teatro, para fazer uma apresentação assim mais simples, né? E comecei a estudar um monólogo. Eu não sabia que eu escrevia. Eu não tinha noção. Eu escrevi durante 20 anos para o jornal aqui. Foi. E não tinha noção que eu escrevia. Mas eu tomei sempre muita nota. Eu ia fazer um monólogo do querido autor. Agora me falhou a memória aqui. É só pensar que vai falhar, ela falha. Mas não se preocupe, daqui a pouco eu lembro. Eu ia de um outro autor, talvez seja para não dizer o nome. E uma
uma pessoa de Sorocaba, mais velha que eu, 10 anos, genial. Ele escreveu um monólogo maravilhoso sobre a morte. E aí muita gente falava, mas Paulo, você vai fazer um monólogo sobre a morte, ninguém vai querer assistir, falando da morte e tal. Mas eu queria fazer tal. Aí quando eu comecei a ensaiar, eu percebi que aquilo não me representava totalmente. Porque o personagem, que era eu, não é? Que falava na frente do público, dizia, minha mãe tinha uma empregada doméstica que falava assim. Aí isso era contra a minha história, porque minha mãe era uma empregada doméstica. Então, nesse momento, eu decidi mudar e eu escrevi meu próprio monólogo. E aí, então, eu tinha tudo escrito já. Estava nos cadernões todas as histórias que eu tinha vivido com os meus parentes. Porque, de uma certa maneira, eu acho que a minha família, sem que eles soubessem, eles iam me empurrando as coisas assim para que eu contasse. Porque como eles não eram, a maioria não sabia ler nem nada, eles me elegeram como aqueles que iam contar a história deles. Eles não sabiam que eu ia fazer um monólogo, não sei o quê, mas eles falavam, tudo eles iam contar para mim. Tanto que eu herdei a faca que a minha avó matava porco, eu tenho, eu mostro na peça. Ou a pedra do raio que tinha caído na roça do meu avô, também está lá na minha peça, é um meteorito. Eu morei no Jardim Simos e ainda se criava porquinho em casa. Então, eu me criei no Jardim Simos, né? Então, a minha casa na Vila Leão, lá no fundo do quintal, minha mãe criava 2 ou 3 porcos e na hora de matar, minha avó que tinha... galinha também? Galinha, eu adoro galinha. Eu acho galinha um bicho tão cinema, tão... Eu estava comentando, você bota uma câmera fechada em cima de uma galinha e ela começa a andar, não tem quem resista, é bonito, né? É o jeito dela andar. Mas, enfim, na hora da autobiografia, aí estava tudo escrito. E é uma homenagem aos meus avós, aos meus pais, a uma história dos imigrantes italianos no Brasil, né, que vieram... Minha família veio em 1889. E veio para São Paulo e foi trabalhar na zona rural? Porque os meus avós contavam que eles sabiam que vinham aqui e se parassem em São Paulo, eles não iam ganhar terras, que era mentira, porque eles iam fazer América aqui, né? E eles fizeram greve, ficaram 2 dias no navio parado no porto, sem água, sem comida. Aí foram enviados para o sul, porque lá eles ganharam terras. Cotas. Que seriam as famosas aqui cotas. Não, aqui eles sabiam... Meus avós não tiveram cota. Os anteriores vieram e contaram, mandaram carta dizendo que aqui não ficassem em São Paulo, porque aqui eles não iam ganhar terra, que eles iam trabalhar quase como escravos. Bom, foi o que aconteceu com os meus avós, que eles não tiveram cotas. Eu imaginava que eles não tiveram cotas, porque eles não souberam fazer inscrição, que eles não sabiam ler. Então, não é isso, né? Eles foram para a região, desceram em Santos e foram para a região de Capivari, na época. Rafar era um subdistrito de Capivari. E ali eles ficaram até 55, quando minha irmã veio para trabalhar na Votorantim, no hospital. Um tio meu trouxe minha irmã e aí minha família começou a vir. Meu irmão veio também. Vieram atraídos para trabalhar na fábrica. Quantos trabalhadores não vieram do Brasil inteiro para cá, não? Todos trabalharam na fiação e tecelagem, ali em Votorantim. E aí, então, nós viemos todos para cá. Eu vim para Sorocaba, eu tinha 3 anos, e a minha família foi morar na Vila Leão, que naquela época, eu brinco, mas era praticamente quase um quilombo. A grande maioria da população da Vila Leão era de negros. Hoje não é mais, mas naquela época era. Não tem mais o quilombinho, né? Quilombinho acabou, eles pararam, mas acho que eles foram para outro lugar agora. Não tive mais notícias, mas foi um projeto muito bonito. E agora acabou. Eu não tinha como a distância... Depois que morreu a Rosângela, a coisa... Ela era a alma da coisa. Ela era que me agitava. Eu vi foto dela com você. Rosângela tinha aquele espírito e ela sabia o que ela queria ali, né? E conseguia dinheiro para fazer bolsa para as crianças. Porque tinha uma cozinha ali maravilhosa, uma cozinha industrial ali. Eram 30 e poucas crianças de manhã e 30 e poucas da tarde. Eu assisti muito, participei das festas. Elas comiam e elas faziam a sua história. Foi
eu me orgulhei de ter esse projeto durante esse tempo colaborado Daí com você Rosângela. estava dizendo que ali era quase um quilombo, né? Daquela região toda A se Vila concentrava. Leão era um quilombo. Tinha 3 escolas de samba que saíam da Vila Leão. Unidos do Pecado, Nossa. Terceiro Centenário, o 28 de Setembro. Unidos 28, do Pecado é um nome 28? ótimo. Ah, tá. O Clube dos 30. Tudo isso saía da Vila Leão. Então, e todos os meus amigos, tudo, eram praticamente o quilombo. E eu tive a sorte, né, Yara, da escola pública. Tá. Porque a minha mãe foi trabalhar como empregada doméstica na casa da família Leão, dos Leão, que era no fim da Rua da Penha, ali, numa rua que corta assim a Rua da Penha. E como minha mãe foi trabalhar lá de empregada doméstica na casa de Dona Amélia Leão, que é a família que deu nome até à Vila Leão. Tá. Aí, você sabe, né? Quando vai a empregada com o filho, a patroa sempre dá um jeito de... Não gosta muito, né? Porque atrapalha. Mas eu tive a sorte de entrar naquela casa como filho da minha mãe, da empregada doméstica. Tinha livros, eles tinham uma formaçãozinha, tinha alguns que eram médicos, tinha o doutor Tibirani, tinha livros, então isso me despertou alguma coisa. E eu acho que eles devem ter ajudado, não sei, a encontrar um jeito de... Minha mãe me botou numa creche no Estadão. Creche no Estadão? Tinha uma creche dentro do Estadão, que era uma creche para os filhos dos professores do Estadão. Ah, tá. Olha que Olha. mamão com açúcar que eu peguei. Aí na creche, com 5 anos, abriu tudo para mim. Quando eu saí da creche, eu fiz o... Ficou até os 5? Não, eu comecei na creche aos 5 e fui... Na creche aos 5? Entrei na... É que hoje já é pré-escola, né? Então, acho que já era uma pré-escola. E tinha um curso primário. Era um primário anexo. Curso primário anexo do Estadão. O Estadão tinha isso. E aí, então, eu fiquei lá. Foi uma bênção. De lá eu saí e fui para um preparatório que tinha no Padilha. Grupo Escolar Antônio Padilha. Perto do Fórum. Claro. Um prédio lindo que tem ali. Até eu fiz É um dos mais antigos de Sorocaba. Botei uma parte dele no meu filme A Fera na Selva. Aí eu fui para o Padilha, e do Padilha, eu me preparei no Padilha para o ginásio industrial. Aí entrei no ginásio industrial, foi uma benção também, 5 anos eu fiz, eu repeti o primeiro ano, dona Geniva, professora de geografia, me reprovou, dona Geniva. Fiquei com uma raiva, dona Geniva. Só geografia? Só na geografia? Nossa. Me reprovou. Eu fui reprovado em geografia. Meus irmãos todos estudaram lá. Mas foi bom porque eu fiquei mais um ano, fiquei 5. Tinha comida, a gente almoçava lá. Tinha sagu de sobremesa. Era chique no último, comer no Padilha. Você saiu com alguma formação técnica de lá? Não, eu saí então do Padilha. Professor Deluno, desenho. Foi diretor da Faculdade de Engenharia aqui muitos anos, professor Deluno. Grande professor. Professor Paulo, que ensinava madeira. Ele fez a porta da catedral. Olha. O entalhe da porta da catedral de Sorocaba. Paulo era um barato, professor Paulo. Ele tomava sorvete. Ele dava aula tomando sorvete. Imagina que bacana um professor tomando sorvete. Era muito descontraído. Professor Salvador, que era um professor. E professora de português, dona Ana, que fez minha cabeça, me ensinou a declamar poesias e tudo mais. E ali começou a surgir também o desejo. Cada professor bacana que tinha lá. Muito bom. E aí eu saí de lá e ainda fiz mais saí de lá com o ginásio, formado no ginásio. Aí tinha que entrar no clássico, uma coisa assim. No Estadão? Não, fui no municipal. Tinha o científico e tinha o clássico. Eu peguei o clássico no municipal, onde ali... Getúlio? Getúlio Vargas. Eu estudei no Getúlio também. Então, eu lembro que tinha uma mulher que cuidava assim, uma senhora negra maravilhosa, esqueci o nome dela agora, gente. Ela ficou lá há 40 anos. José Rubens Siqueira é o nome do autor da peça que eu ia fazer. Grande dramaturgo sorocabano, que vive em São Paulo, morou no Japão, tradutor de 200 livros, foi generosíssimo comigo. Quando eu falei, Zé Rubens, eu não vou fazer tua peça, eu vou fazer a minha, porque sua mãe tinha empregada doméstica, a minha não tinha. Então eu quero fazer uma peça para minha mãe. Voltamos ao assunto. Desculpe, eu voltei ao assunto. Mas aí o Zé falou assim, Paulo,
Vai com Deus. Fico feliz que você vai realizar seu projeto e você vai escrever. Mas, enfim, José Rubens Siqueira. Aí, no Estadão, aí no Getúlio, eu ganhei um prêmio de ator com uma peça. Eu trabalhava no Hospital Santo Antônio, ganhei um prêmio de ator com pagador de promessas e esse prêmio dava direito a uma bolsa de estudos em São Paulo. E aí eu passei na Escola de Arte Dramática e fui para São Paulo. Mas então eu não fiz curso superior, porque a Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo é um curso técnico. Eu acho que não precisa fazer curso superior para ser ator. Não necessariamente. Eu acho que o curso técnico é melhor até, porque o cara pode sair do ginásio e ir direto para o curso técnico e já virar ator. Depois ele faz uma especialização, se ele quiser. Meus irmãos estudaram no colégio técnico. Um deles, por exemplo, saiu de lá e já foi trabalhar em usina de... foi para Ilha Solteira, depois foi para Itaipu, depois foi para Tucuruí, Porto Primavera, usinas hidrelétricas. Ele era quase como um engenheiro, ele ensinava os engenheiros. Saiu porque era a ditadura, o Brasil precisa de técnicos. Então formava e já saía para... Nesse aspecto, já saía empregado de lá. Eu acho que a escola de teatro pode ser técnico numa boa. O cara faz o ginásio, depois ele faz um curso técnico. E eu acho bom que na escola de teatro da EAD, lá na USP, era noturno, que também era bom, porque eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Então, é muito democrático. A Unicamp, por exemplo, foi um curso que eu ajudei a montar, na Escola de Teatro da Universidade de Campinas. O curso é diurno e é o dia inteiro, 4 anos, o dia inteiro diurno. Só faz quem tem pai que segura, Perfeito. Senão não dá para fazer. Escute, Paulo, quando você chegou aqui, você estava falando que você passou ali na Barão de Tatuí e viu que foi construído um muro na igreja de João de Camargo. Você fez o filme Cafundó, que aparece o nosso grande João de Camargo. A gente tem que continuar a campanha, viu? Porque depois daquelas chuvas, que foi uma tragédia, todo mundo se sensibiliza. O Gepasse foi invadido pela lama, a igreja João de Camargo. Mas hoje a igreja continua tendo que ter ajuda, porque agora são as reformas. Ficou de lama dessa altura aqui, ó. E aquilo ali é um dos lugares... Olha, eu viajo bastante, você também. Estive na Bahia agora. É difícil de você achar uma igreja tão bonitinha quanto aquela. Com todas aquelas... igual aquela não existe, né? Tão eclética, tão... É particular, mistura Preto Velho com Caboclo, com... Todos os santos que você imagina. Com Pombagira e com outras religiões, e tudo junto ali, sincretizado. Tem o Papa, tem o Monsenhor João Soares, tem todo mundo ali, né? O Monsenhor João Soares foi o grande mentor do João de Camargo. Minha mãe dizia, Paulo, tem até santo de óculos. Nunca tinha visto santo de óculos. E tem um santo de óculos lá dentro, um sentado assim, que é um cardeal. E aqueles lugares mais para dentro, assim, que tinha um Cristo, né? E tinha os nichos. Né? Nichos, e outra com santos bonitos, ricos, bem feitos. E toda a história dele ali é uma espécie de museu, né? Eu sou encantado com a Igreja João de Camargo, porque meu avô, Yara, toda a região ali da igreja para frente até o Carrefour, é o Quiló. Do lado esquerdo, que é chamado Quiló, era o fazendeiro Aquiles Campolim, que tinha uma casa, ainda existe essa casa de fazenda, do outro lado da rua, atrás de onde tem a Praça do Adhemar Guerra. Adhemar Guerra é um dos maiores diretores de teatro do Brasil. Ali na Praça do Adhemar Guerra, que fica em frente ao Gepasse. Em frente ao Gepasse, que está todos aqueles desenhos, o pessoal revitalizou ali, achei tão lindo. Adhemar Guerra foi o maior diretor de teatro do Brasil, um dos maiores. E ali para trás, ali tem essa casa do senhor Aquiles Campolim. Ainda? Há uns 10 anos atrás tinha. Aí aquilo ali, tudo era uma roça. E meu avô era meeiro desse fazendeiro Quiló, que era um homem pardo, negro. Quiló era o nome dele? Aquiles Campolim. E o Quiló? Apelido de Quiló. Ah, é? Ele tinha apelido de Quiló. Ah, tá. Ele... Por que eu pergunto? Porque a gente está propondo lá em cima, já apresentei um projeto de lei, estamos debatendo com os empresários,
todos, porque a cidade está crescendo de uma forma tão desordenada, tantos edifícios. Um novo parque lá em cima, naquela parte toda que ainda tem água, tem lagos. Do lado direito? Subindo. Seria o Parque do Quiló. Olha, quando você chega na igreja de João de Camargo, se você vai olhando para o lado direito assim, você vê que tem muitas árvores ali atrás tem uma casa de fazenda, que era a Casa Grande. E eu era o filho do imigrante italiano que trabalhava à meia para aquele fazendeiro negro. Eu vi a Casa Grande da senzala, literalmente. E saía um homem rico, com um carrão bonito e com a filha da mesma idade que a minha mãe. Falava assim: o Paulo vai casar com a Nazaré, que era a menina filha do patrão. Então, e depois tinha a igreja de João de Camargo. Olha só que história, né? Quando eu contei essa história, Yara, para o cônsul dos Estados Unidos, e ele era negro, e depois de contar a história do João de Camargo, eu falei: eu vou fazer um filme. Estava todo empolgado. E eu estudei nos Estados Unidos uma época com uma bolsa da comissão Fulbright. Então eu tive essa relação com o pessoal dos Estados Unidos. Aí o cônsul americano, que era negro, falou assim: olha, eu gostei muito da história do João de Camargo, mas essa história sua, do seu avô, ser um meeiro de um proprietário de terra negro, é forte. Isso me deu alento. Diferenciado. Isso me deu alento para fazer a minha autobiografia também, porque assim, é uma história diferente, né? E ele chama-se Aquiles Campolim e Quiló. E você frequentava a igreja de João de Camargo? Claro, meu avô, a minha família diz que quem ajudou meu avô, na última jornada do meu avô escutou a voz de um anjo quando ele estava trabalhando na roça. Um anjo falou para ele: volta para casa, você não está bem, volta para casa. Aí disse que meu avô, para voltar para casa, pegou um mourão, um tronco grande, botou nas costas e voltou para casa. Só isso? Ainda pegou o mourão? Ainda pegou o mourão. Esses italianos malucos. Aí a minha família disse que quem ajudou ele a carregar esse mourão foi o espírito do preto velho João de Camargo e do menino Alfredinho. O que era a história do menino Alfredinho? Foi um menino branco, filho de um padeiro português chamado João Buava, que sofreu um acidente de cavalo. O menino estava entregando pão com o cavalo disparou, o menino caiu do cavalo, ficou com o pé preso, o corpo bateu nas pedras e caiu ali naquele riacho, que virou riacho da Água Vermelha por causa do corpo desse menino. E ali tinha a primeira capela do João de Camargo. Fizeram uma capelinha ali. E a mãe do João de Camargo levava ele para acender vela nessa capelinha, na beira da estrada, né? Que é uma curva ali. E ali, depois que ele construiu a história dele. Porque ele recebeu a aparição do espírito do Monsenhor João Soares, que foi um grande líder na febre amarela. Gente, eu estudei esse assunto. Legal. Agora, tudo que você está falando é a cultura da formação de Sorocaba, né? João de Camargo é um ícone, não só aqui em Sorocaba, mas uma pessoa venerada, vem gente de fora, até de outros países ainda. Como é que você vê essa questão da cultura em Sorocaba? Nós estamos com a igreja aqui precisando. A igreja, tem outros patrimônios na cidade, como a Casa da Cultura Grande Otelo. Está lá, só pintaram por fora. Que absurdo, num lugar tão lindo. A praça semi-destruída, ainda bem que está sendo utilizada. Uma das praças mais bonitas do Brasil, de Sorocaba. A Feira do Beco do Inferno agora está sendo ali e quer dizer, traz gente para aquela praça. A nossa estação de trem está lá. Tem um trenzão. Você entra na cidade e está bonito a cidade, você vê que tem a ciclovia, tem o rio, de repente vê aquele trenzão morto ali. Tem uma entidade que está recuperando locomotivas. Precisa ir num bar que tem ali, que tem a locomotiva 58 ali dentro do bar. Mas há uma entidade, uma associação que está fazendo a recuperação de locomotivas e vagões e espaços que vão ser usados, inclusive, para a cultura. Mas a cultura em Sorocaba está danada, viu? Está danada. Porque não gostam da cultura, né? Nós temos aí pessoas que são o patrimônio histórico, a cultura sorocabana, olha, patina. É um dos menores. Eu sou vereadora, a gente vota todo ano. O orçamento da cultura, ele só diminui. Numa cidade de 5 bi, se diz que tem um orçamento de 5 bi, Paulo Betti, dá 11 milhões por ano. Cultura. 11, 12 milhões. Como? Como sobreviver com isso?
Não dá para recuperar os patrimônios, para ter atividades culturais nos bairros e assim por diante. Olha, eu não sei exatamente como está, você é que sabe. Posso dizer. Mas eu digo o seguinte, eu ando por todo lugar que eu ando, eu digo da importância dessa eleição que vai ter agora para vereador e prefeito. Em todo lugar eu disse, se vocês gostam de teatro, se vocês gostam de arte e cultura, presta atenção em quem vocês vão votar, porque é eles que vão decidir se vai ter teatro na cidade, se não vai ter teatro na cidade. Mas o teatro lá perto do Paço não tem sequer ar-condicionado, agora ainda estão tentando botar... Pense como ficou. É um teatro maravilhoso que é aquele, né? Eu acho que é um dos teatros que tem mais a relação de palco-plateia mais bonita que eu já vi, porque quando a gente está trabalhando no teatro, você vê como que é a relação com a plateia. Aquele é ótima. Você lembra, eu fui convidado, quando foi criado aquele teatro, estava quase pronto, me chamaram para vir ver. Eu estava em São Paulo, a prefeitura, não lembro quem era o prefeito. Teodoro. Pode ser. Teodoro Mendes. Mandou buscar. E eu vim ver e tinha uma mureta na frente, lembra? Tinha. Tinha uma mureta. Eu falei, gente, esse teatro tá lindo. Não tinha cadeira ainda, nem nada. Eu falei assim, mas tira essa mureta. Por quê? Eu falei assim, porque é um símbolo que distancia o público. Nossa, Nossa, eu fico pensando agora com uma mureta na frente ali. Mas não atrapalhava. Ele estava numa visual, não atrapalhava visualmente a mureta. Tá. Então, o arquiteto tinha sido correto. É que eu falei, gente, aqui é um símbolo de separação. Quando nós somos os artistas que querem integração. Não tiraram a mureta. Estreou tal, até vim fazer muitas peças aqui. Aí um dia tiraram a mureta. Agora não tem mais. Esse teatro, nosso teatro municipal, é ótimo, tem um tamanho ótimo e uma belíssima relação de palco com plateia. Não entendo porque ele se chama Teodoro... Como que é o nome? Teotônio Vilela. Teotônio Vilela. Respeito, homenagem na época. Eu respeito muito tudo mais. Acho que era Flávio Chaves o prefeito, talvez. Sim. Eu respeito muito, mas podia ser outro nome para outra coisa. Eu sou velha de Sorocaba também, que nem você, sabe? Eu acompanhei isso tudo. Teatro podia se chamar Ademar Guerra. Olha. Paulo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você fala tanto das lembranças de Sorocaba como uma cidade ainda muito menor. Você falou do período eleitoral. Eu, como vereador, eu tenho grande preocupação com o crescimento que eu penso hoje desordenado da cidade de Sorocaba. Com a possibilidade de nós não termos água suficiente, que a gente não pode tirar quanta água quiser da represa de Itupararanga, é limitado. A falta ainda de parques, por isso que estamos defendendo um parque lá no Altos do Campilinho, o Parque do Quiló. A cidade está crescendo assim, fechada em condomínios. Não é a cidade que você conheceu. Eu tenho grande preocupação com essa questão da preservação de áreas verdes, esse crescimento. Eu não sei até quando Sorocaba pode e deve crescer para que a gente tenha ainda uma cidade sustentável, uma cidade... Hoje a segurança é um dos problemas mais sérios que a população levanta aqui. Tá? A sensação de insegurança. Olha. A saúde, em primeiro lugar nas pesquisas, a sensação de insegurança. Que loucura. Olha, eu acompanho teu trabalho, né, pelas redes sociais e tal. Eu acompanho o seu. E eu vejo que você está sempre batalhando. Agora, essa ideia do Parque Quiló, para mim, me toca pessoalmente, porque era a roça, não era a propriedade do meu avô. Como eu disse, meu avô era meieiro. Mas todo esse lado de esquerdo, até o Carrefour, não sei se tem o Carrefour ainda lá em cima, sim, supermercado, tudo ali... Com o que a gente conseguiu preservar, que foi uma luta para que a Chácara Dona Maria não fosse totalmente destruída. Ah, que doideira, né? Como as pessoas fazem... Isso que Aí virou um parque ali, sabe? As pessoas fazem caminhada ali, porque foi uma luta danada, porque iam derrubar e deixar um cimentão ali. Que bom, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas sensatas lutando por coisas sensatas, entende? Independente da questão até partidária. Eu falo assim, olha, eu tenho feito campanha granel, praticamente, para falar assim, para todo lugar que eu vou, né? Eu falei de 17 cidades no Paraná, governado pelo Ratinho Júnior. Imagine um estado que elege um cara que chama-se Ratinho Júnior. Bom, vocês imaginam. A favor da escola... E tinha o Ratinho Pai, né? Escola, como chama? Escola militar para garotada. Cívico-militar. Eu odeio isso. E todo mundo entusiasmado aqui em Sorocaba com a Rádio É um pensamento que eu acho absolutamente errado.
E eu sou testemunha pessoal disso. Quando eu não servi o Exército, eu até mostro uma carta na minha peça com o advogado Dr. Santana. Era um advogado aqui de Sorocaba. Santana Guimarães? Dr. Santana Guimarães. Foi vereador comigo. Grande cara. Era baixinho. Eu quero uma foto dele para botar na minha peça. De uma inteligência, assim. Tem uma carta escrita por ele para o comandante da 14ª. Tem 14ª aqui? Tem. 14ª, eu mostro na peça. Pedindo para eu não servir o Exército, como se fosse meu pai, pedindo para eu não servir o Exército, porque eu era arrimo de família. Pois não. Bom, eu fui dispensado. Mesmo assim, me botaram lá para fazer aquele exame. Botam todos os rapazes nus para passar vexame. Para algum sargento, algum bobão ficar fazendo piada, quando podia ter feito aquele exame individual. Num consultório, um médico orienta a pessoa, vê se a pessoa não tem enfim, qualquer coisa. Eles fazem coletivo. Esse espírito militar não gosto, mas enfim, bola para frente. Mas enfim, eu estou fazendo muita pressão, toda hora eu publico isso nas minhas redes, o que eu posso, para que as pessoas fiquem atentas para a eleição municipal. Vereador e prefeito é muito importante. Eu posso lembrar aqui que você fez campanha de boca de urna para mim em 82, em frente ao Estadão. Me lembro bonitinho lá, ó, me lembro como se fosse ontem. E outra, quero dizer mais. Durante muito tempo, eu fiquei 15 anos em São Paulo, nunca transferi meu título para São Paulo. Eu morava em São Paulo e nunca transferi meu título em São Paulo, porque eu gostava de votar em Sorocaba e votar em você. Sempre votei na Yara. Agradeço a confiança. Eu me sinto muito tranquilo com isso. E você sabe da importância que você tem e de tudo que você fez, como 3 mandatos como deputada federal. Não foi à toa que o Lula foi lá e tirou você lá e abraçou você, porque ele sabe que você foi parceira dele. Eu acho que ele era... Lula, sindicalista em Sorocaba, quantas vezes ele esteve aqui na época lá na sapataria do meu irmão. Nas greves de São Brás, o Bete, como eu gostava dele, do Bete. Eu levava meus... Zé Bete. O Zé Bete. Quando eu fazia campanha eleitoral, eu tinha uma botinha. Bete, conserta minha botinha que vai começar a campanha, eu vou caminhar que nem uma desgraçada por aí. E ele conserta, mas ficava lá a botinha. Ele não tinha prazo, né? Tá. Bete, a botinha. Aí ele me arrumava, saía eu lá com a... Tem campanha de novo, Yara? Tem. Então vamos consertar a bota. Eu acho que se tem alguém que pode... Que figura querida que era. Pode ser chamado de santo. Meu irmão era um sapateiro, cheirando cola lá o dia inteiro, arrumando sapato dos outros. Mas deixa eu contar uma coisa para você, que aconteceu aqui em Sorocaba, mas você talvez não lembre. Eu vim, acho que foi quando o Lula, foi segundo mandato do Fernando Henrique, que a campanha estava ruim. Aí eu era deputada, E o Lula ia perder. A gente estava sentindo que a campanha estava baixo astral e tal. E eu vim em Sorocaba e minha mãe falou assim... tem o comício hoje aí do Lula. E eu falei, então eu vou. Era na Praça Coronel Fernando Prete. Eu falei assim, eu vou. Essa história é muito boa. Eu vou. A minha mãe pegou uma arruda do quintal e falou, não, hoje eu estou sem arruda aqui. Leva uma arruda para dar para o Lula para levantar o astral do barbudo. Ela falou, porque a campanha está ruim, leva uma arruda. E eu levei uma arruda na rua. E quando cheguei na Praça Coronel Fernando Preste, eu vi um jornalista da Folha. Eu falei, vou entregar uma arruda pro Lula para levantar. Aí você faz a foto. Combinei com o cara da Folha. Aí eu cheguei no palco, não tinha pouca gente no comício, estava baixo astral. Aí eu falei, Lula, eu trouxe minha mãe... Falou, quando você fala da mãe, tu não presta atenção, né? Calma. Minha mãe mandou trazer uma arruda para você para levantar. Quando eu pus a mão aqui, a arruda não estava na minha orelha. Tinha caído. Quando eu olhei no chão, tinha já 2, 3 pessoas tentando achar a arruda, não achei a arruda. Sabe o que eu fiz? Eu fingi que tinha uma arruda no chão. Fingi que peguei a arruda. Fingi entregando a arruda para o Lula. O Lula fingiu que pegou a arruda e botou na orelha. Ele jogou a bola imediatamente. E bola para frente. Entendeu? Pô, que espírito, né, que o cara tem, né? Que habilidade que ele tem, né? De falar, de representar. Enfim, bom, essa é outra história. Mas eu votei, fiquei tanto tempo que eu morei em São Paulo, 15 anos que eu votei em São Paulo, nunca transferi meu título para São Paulo, porque eu queria vir para Sorocaba votar na Yara.
E não se arrependeu. Não me arrependi, Yara. Tá bom. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Essa questão do... Ontem eu assisti você também no SESI, fazendo contando também histórias muito interessantes. Hoje, como é que você lida com as redes sociais aí? Eu tenho, olha, ela tem piorado, assim, pra caramba os ataques. Para a mulher ainda é mais pesado, sabe? Me criticam pela minha idade. Pessoas que não tinham nascido quando eu já estava atuando falam, quem é essa aí? Surgiu da onde essa aí? Apareceu da onde? Como assim, cara? Aí eu já respondo para alguns, você nem tinha nascido, eu já estava aí, né? Você não sabe porque você não tinha nascido. E ataques pesados, para a mulher é mais pesado ainda. Você até falou ontem lá que, até pelos seus posicionamentos políticos, você recebe muito enfrentamento nas redes sociais, né? O Nelson Rodrigues dizia, né, que o Nelson, acho que foi o outro cara italiano, né, que é o domínio dos idiotas, né, porque você pode falar o que você quiser. O De Masi? Não, acho que foi o Domênico Umberto De Eco. Eco? Humberto Eco, que todo mundo vai ter seu momento e é o domínio da idiotice, né? Eu escuto cada absurdo na rádio porque dá espaço assim, então fala, meu... Não, nós temos o exemplo máximo desse cara que é o Alcaide. Minha mãe chamava de Alcaide, né? Quando o sujeito é um Alcaide. Jogo baixo, né? Que me usa como cortina de fumaça. Quando aparece um problema para ele, ele pega uma declaração minha, uma coisa minha e fica até... Claro, você é o sorocabano mais famoso que nós temos aqui. O cara pega a carona, entende? E não dou nem bola, porque eu acho ridículo. O Arcaide de Sorocaba? Com aquela voz de taquara rachada, acho tão desagradável quando o cara não sabe falar direito e fica com a vozinha fina, eu acho já meio chato. Mas, enfim. Eu acho assim... Agora, eles têm uma coisa. Você é muito atacado nas redes sociais? Eu sou atacado, mas eles são aplicados. Eles entram e comentam tal. Eu acho que o nosso lado precisava entrar também e defender e batalhar. Será que você não está enfrentando o robô, não? Mas pode ser que eu esteja enfrentando o robô, mas se alguém... Eu deleto. Porque eu faço as minhas redes. Não tenho ninguém que faz para mim. Eu faço o meu trabalho. O povo que cuida da minha rede social, não responda. Às vezes eu vou lá e boto uns desaforão também. Eu respondo, eu falo assim, bicho, como que você pode falar uma coisa tão burra? Mas geralmente eu apago e deleto o cara. Vou lá na rede social. Bloqueio. Aí agora quando eu vou lá na rede social da pessoa, eu vejo, aí eu volto lá, e às vezes eu volto lá e falo assim, gente, eu vi sua rede social, o que você publica. Como você é medíocre. Como você é baixo nível, né? Então eu fico muito feliz de saber que você não gosta de mim. Tchau. Então o que acontece comigo é que minha rede não aumenta. Se ele gostasse de mim, eu seria um estúpido também, né? Também. Eu não aumento o meu número de seguidores, mas estou feliz lá com meus 375 mil, tá bom. Se eu fosse neutro, eu teria alguns milhões, mas eu não sou neutro. Nunca consegui ser neutro em nada, Yara. Sempre tomei posição. Ontem eu vi você usar o verbo esperançar. Você está esperançado com essas eleições agora? Eu acho que nós vamos ganhar aqui em Sorocaba. Eu acho que Sorocaba fica assim aquele papo, não vamos perder o cara difícil. Difícil nada, é um idiota. É muito simples derrotar um idiota, tem que mostrar para o povo que é um idiota. Esse cara é um idiota, entende? E outra, com muitas acusações pesadas que tem por aí, né? Acusações graves de muitos malfeitos. Um prefeito que tem as contas bloqueadas na justiça, eu nunca trabalhei para um prefeito ou prefeita que tivesse as contas bloqueadas pela justiça pelos malfeitos. É louco isso. Sorocaba foi a Manchester paulista. Sorocaba foi a Moscou do Brasil. Que povo é esse que fica acreditando em pastor de fajuto, de feijão, de feijão milagroso? E, gente, o povo de Sorocaba acorda. Lives ridículas. Lives ridículas, joguinho de cena. Isso não tem nada a ver. Deixa eu fazer coisas na internet e tal. O prefeito tem que ser sério, consequente, fazer coisas e não ter contas suspensas, né? Então, eu realmente... Polícia Federal na porta, pelo amor de Deus, eu nunca tinha visto isso em Sorocaba. Mas aí que tá, né? É isso que nós temos agora no mundo. O crime né? organizado na saúde em Sorocaba, na rede de saúde, Paulo, o negócio é punk aqui. Eu imagino, pela falta de caráter que eu vejo demonstrada nas coisas que fazem comigo, quer dizer, o jeito descarado. Que um cara desse para pegar uma carona comigo?
Quem é? Para usar a minha cara, para tirar sarro, para fazer caretas debaixo de mim. Porra, precisa comer muito arroz com feijão. Entende? Não nascemos ontem, né, Paulo? Porra, olha, eu nem dou bola. Olha assim, as pessoas mandam para mim, olha o que ele fez. Eu falo assim, porra, cara, sempre teve um palhaço quando eu passava em algum lugar falando alguma besteira. Então, esse é mais um palhaço que tem aí, falando besteira. E dizia o Mário Quintana, eles passarão, eu passarinho. Eu, passarinho. Pô, acho que meu currículo, vou dar bola para um cara dele. Mas o que eu faço? Eu deleto e bola para frente. E escrevo ali as coisas que me interessam. Faço propaganda das minhas peças, onde eu vou estar. Vou estar em tal lugar. E, quando eu posso, falo para as pessoas, votem direito nas eleições municipais. O vereador e o prefeito. Por isso que eu falei para o pessoal da... A Câmara é muito importante. Muito importante. Ou fiscaliza ou não fiscaliza nada. Exato. Ou tem um teatro bem cuidado, ou tem uma escola bem cuidada, ou tem uma creche bem cuidada, ou tem as contas direitinho, ou não tem. Ou a saúde está lá funcionando para as pessoas que precisam. Outro dia eu estava com um amigo nosso, que depois eu digo para você, mas está difícil, porque o cara... Eu falei assim, medíocre assim, a gente bota no bolso. Vamos ganhar. Tá bom, tá combinado. Vamos combinar de ganhar. Você tinha horário, eu agradeço demais que você venha. Essa conversa para mim foi extremamente agradável, inaugurando o nosso podcast Café com Yara. Café com Yara. Eita! Yara, eu queria saber uma coisa. Qual foi a sua participação, de terminar, desculpe, na Lei Maria da Penha? Eu apresentei várias leis. Por exemplo, violência doméstica no Código Penal é lei de minha autoria. Não existia violência doméstica. Caramba! Depois participamos para construir a Lei Maria da Penha, que ela é muito mais ampla. Eu fiz parte da Comissão Especial da Lei Maria da Penha. Gente, parabéns, Yara. Parabéns. E para ajudar essa cidade, a gente trouxe a Universidade Federal, a gente trouxe um Instituto Federal para cá. Não tinha uma vaga pública de ensino superior nessa cidade, Paulo. Tenho o maior orgulho. Quando eu entro na UFSCar, no IFE, assim, eu quase me emociono. UFSCar é a Escola de São Carlos? É a de São Carlos, de expansão para cá, tem mais de 3 mil alunos. Também está lá em Campina do Monte Alegre também. E a outra que você falou? O Instituto Federal de Educação Tecnológica. Bom, estamos falando de políticas públicas. Exatamente. E você não falou tudo o que você conseguiu na vida porque você conseguiu estudar? É isso aí. A sua família não? Não é TikTok live só, é uma coisa consequente. Precisam aprender quem é, Yara. Muito feliz. Acho que a população conhece. Tem alguns que não gostam. Não, mas olha, tem muita gente que gosta. Eu sei. Eu sinto isso. Onde eu vou, falo de você, as pessoas falam muito bem de você sempre, Yara, sabe disso. Acabei de voltar agora da casa da minha irmã e lá você, o pessoal todo vota em você. Combinado. Agradeço demais que você tenha inaugurado esse nosso Café com Yara, tá? Espero que... Muito obrigada. E que você continue sendo esse sorocabano mais importante do Brasil. Ai, que bom. Gostou? Viva! E é verdade, eu não estou inventando. Tô me achando, hein? Tô me achando. Aqui, como fala em Sorocaba, essa aí tá se achando, né? Eu tô me achando. A minha filha Juliana fala, tá se achando. Tá se achando. Chique no último. Chique no último. Muito obrigada, Paulo. Obrigado.